Correção, atividade, quarta semana. Vamos lá, vou explicar direitinho aqui para vocês. Tentar tirar o máximo de dúvida para quem quiser, né? Se quiser ver os vídeos. Ou está disposto na internet. Quem quiser, outras pessoas quiserem ver também, não ver. Mas estou fazendo aqui para o primeiro ano. O primeiro ano, ensino médio, né? Volume 6, quarta semana do PET 6, ok? Então não tem muita coisa que explicar, eu dei até uma ideinha aqui, mas não tem muito o que explicar. O que eu vou fazer? Agora é correção, né? Agora é correção. Número 1, para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfica deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Quer dizer, aqui está a imagem, os pontinhos estão aqui, ó, tá? Então a gente está vendo aqui qual a área que o pontinho está sendo distribuído aqui no gráfico cartesiano, no plano cartesiano, esse aqui é um plano cartesiano. Para construir a imagem, utiliza-se uma ferramenta gráfica. Utilizando a ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x, y, pertence a n vezes n, quer dizer, n vezes n quer dizer que os conjuntos vai pertencer à multiplicação, pertence a nxn. Isso aqui eu acredito que seja vezes, tá? Vezes n, x pertence a n vezes n, mas que não influencia em nada não. Que é o conjunto dos números naturais vezes o conjunto naturais. Quer dizer, só vai, quer dizer que o x pertence a naturais e o y também pertence a naturais. Eu acredito que seja isso, tá? Tais que. Então, aqui está a definição do conjunto. O que você tem que saber sobre isso aqui? A forma de representar um conjunto numérico, quer dizer, vamos supor que você tenha um conjunto de números que você queira representar, um número que vai de 0 até 10. Então, você tem que arrumar uma maneira dentro da matemática para representar esse número, que vai de 0 até 10. Então, o número é iniciado do 0 até 10. Aí tem maneiras de representar esses números. Quais são as maneiras de representar esse número? Se você colocar que o número, esse número vai ser uma letra, você vai representar ela com a letra, o conjunto vai ser a letra, no caso a letra, e você vai colocar que essa letra, ela pode ter valores que variam de 0 até 10. Então vamos supor, os meus valores terão o valor de x, e x terá o valor de 0 até 10. Vai ser igual a 0, o 0 vai pertencer a esse conjunto? Então, se ele pertencer, tem que colocar um igual, que é igual, tá? E tem que ter um maior. Então, o que foi feito aqui, ó? O que foi feito aqui? Foi feita essa confusão aqui, ó, para confundir. Porque está falando aqui, ó, dessa maneira aqui. O que está falando aqui, basicamente, na letra A? Vamos ver a letra A, analisar a letra A primeiro. Está falando que x, o que é o meu x? Esses valores aqui, o x, os valores que vão ser usados no gráfico para fazer essas bolinhas. Então, você vai perceber que os valores do meu x vão variar de 0 até 10, não é isso? De 0 até 10? Então, os valores do meu x serão de 0 até 10. Então, ó, x, fala que x, vamos ver, x é maior ou igual a 0, maior ou igual a 0. Por que o x é maior ou igual a 0? É dessa maneira que lê, ó, x maior ou igual a 0. Por que eu não posso começar 0 menor que igual a x? Posso colocar, mas o melhor é você começar da letra. Começa da letra que é melhor, que você vai entender melhor, tá? Então, está falando que x é maior ou igual a 0, tá? X é maior ou igual a 0. Por que é maior ou igual a 0 que eu sei que x é maior? Porque a abertura desse sinal aqui está para o lado do x. Então, eu sei que o x tem que ser maior do que 0, tá? Então, x está falando que x é maior ou igual a 0. Então, está afirmando. X é maior ou igual a 0. E está falando aqui, ó, x em relação a esse lado de cá, ó, do lado de cá do x. X é menor ou igual a y. Menor ou igual a y. X é menor que y, é relativo. Pode ser menor, pode ser maior, tá? X em certos pontos aqui vai ser maior, em certos pontos vai ser menor, tá? Então, ó, você vê, por quê? O y, ele vai de 0 também até 10, ó.
Tá vendo aqui, ó, até 10 que tem bolinha preta aqui, ó. Então aqui, até o 10 aqui tem valor de Y aqui, ó, para negociar. O X vai de 0 até 10 também, ó, que é o gráfico que vai de 0 até 10. Então, tanto o X quanto o Y vai de 0 até 10. Mas aí, quando fala assim, o que está errado aqui é essa parte aqui, ó. Quando fala X menor igual a Y. Isso é relativo, pode ser menor ou pode ser maior. Tem lugar que vai ser menor, tem lugar que vai ser maior. Então, está errado. Não pode falar que ela é menor igual a Y. Não pode afirmar que ele é menor. Está afirmando que ele é menor ou igual. Tá? Então, menor ou igual que Y. Não, ele não é menor ou igual a Y. Ele é igual a Y. Porque ele vai de 0 a 10. O X vai de 0 a 10. E o Y vai de 0 a 10. Então, falar que é menor e igual, não tá errado, tá? Tá errado. Então, essa parte aqui está errada nessa daqui, ó. Do mesmo jeito, falar essa parte aqui do meio, pelo mesmo motivo, Y maior igual a 0, verdade. E menor igual a X, não. Não. Se tivesse essa parte aqui, ó, junto com essa parte aqui falando que X é menor igual a Y e Y é menor igual a X, poderia até causar confusão, mas aí estaria mais correto, porque aí em certo momento um vai ser maior, em certo, por exemplo, às vezes X vai ser, quando X for 5 e Y, quando Y for 5 e X for 10, o X vai ser maior, mas quando Y for 10 e X for 5, o Y vai ser maior, então é relativo isso aqui, então tá errado escrever dessa maneira, entendeu? Então, letra C, X é maior igual a 10, X é maior igual a 0 e menor igual a 10. Verdade, tá? Verdade. É menor igual ou maior igual. E maior igual a 0 e menor igual a 10. Verdade, tá? Então aqui, ó, você tem que olhar aqui, ó, a rota aqui, ó. Todos os valores de X. X aqui é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X, os valores de X. Então, e X aqui, ó, e fala que Y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Então, a resposta certa é aqui, tá? Letra C, tá? Letra C. Isso aqui de mais aqui, não faz nem sentido isso aqui. X mais Y, não faz nem sentido isso aqui não, tá? Então, o correto seria letra C, tá? Letra C que seria o correto, no caso aqui. No caso aqui seria esse, seria o correto. Estas atividades sempre confundem você. Agora eu tô olhando aqui, não, esse aqui não pode ser, não. Letra C não pode ser, tá, gente? Eu tô dando uma olhada aqui, tô olhando aqui. É o seguinte, porque aqui na verdade tá falando que todo esse triângulo tem os pares ordenados, então você vai fazer o conjunto que representa todos os pares ordenados, tá? E o conjunto que representa os pares ordenados é o seguinte. Se você for colocar aqui, ó, fazer ponto a ponto aqui, vou ver o que a gente faz aqui pra gente ver, ó. Vou fazer pra gente ver, ter uma ideia. Então, qual que é o número aqui? Número 1. Número 1. Esse pessoal já colocou o número 1 bem estranho. Então, não é fácil assim de interpretar assim, tá? Você tem que saber interpretar conjunto. Ao meu ver, essa questão aqui, nem nono ano não é nem para ter essa questão. Essa questão ela é bem puxada de interpretação. Nono ano não sabe nem interpretar conjunto aqui, que dirá lá saber interpretar esse livro. Olha só. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, cada ponto desse aqui, o primeiro ponto aqui é 0, 0. Então, vou começar daqui de baixo. Ó. Vamos supor que aqui seja o ponto 0, 0 aqui. Ó. 0, então vou colocar aqui 0,0, fecha parênteses. Tá? O segundo ponto aqui seria 1 para x e 0 para y. Então, vou continuar aqui colocando 1,0. Tá? Que aqui em cima da reta aqui sempre vai dar 0 para y e um número para x. Então, vou colocar aqui, vou colocar todos, não, vou colocar só para a gente ver a situação aqui, tá? Para a gente ver a situação. Então, e aí que tem que estudar a situação, o que é que resulta a situação. Aí vai ser 2,0, fecha parênteses. Depois, o outro ponto, 3,0, fecha parênteses. Outro ponto seria 4,0, parênteses.
Depois, outro ponto seria 5,0 parênteses, tá? Então aqui, nesse rumo aqui, ó, aqui em cima da linha, eu estou fazendo os pontos em cima da linha, tá? E iria até 10 aqui, tá? Mas eu vou colocar até 10, vou colocar só até 5 para a gente ver. Vou fazer só essa partinha para a gente perceber aqui a resposta, ver se a gente acha a resposta ali, a resposta mais de acordo, tá? E aqui, então, aqui ficaria da seguinte maneira, ó. Aqui nessa linha, nessa segunda linha aqui de pontinhos, ficaria o seguinte ponto. Esse segundo pontinho aqui, ó, do lado do, aqui em cima aqui, ó, esse pontinho ficaria da seguinte maneira. Ficaria 1 para x, vírgula, e 1 para y. O primeiro ponto sempre fica, você pode perceber que é sempre é igual, tá? O primeiro ponto daqui de cima aqui, ó, dessa reta aqui, ó, o primeiro ponto aqui em cima sempre vai dar igual, tá? E o segundo, aí a segunda aqui vai dar o quê? Então, se é 1 aqui vai ser 2 e aqui 2 e 1. 2 e 1. Então, nessa segunda linha, você vai dar 1 para y, né? Então, aqui você vai dar 1 para y, tá? Aqui vai ser 2, 3 e 1, tá? E na terceira linha, tá? Aqui vai ser, depois mais um vai ser 4,1 e depois 5,1. Por que eu sei isso? Eu vou reexplicar de novo. 5,1. O primeiro número no par ordenado é sempre o x, tá? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 7. Eu só fui até o 5, mas tem até o 10 aqui para fazer, tá? Eu vou fazer só essa partinha aqui pra gente ver as respostas, que a gente acha uma resposta mais lógica, tá? Então aqui, ó, então tá. Aqui, aí depois fazendo aqui, ó, essa parte aqui, até o 5 só que eu vou fazer, tá, gente? Então aqui, ó, então já vai dar o ponto aqui, não existe, né, ó. Então, o que vai ser? Vai ser aqui, ó. Vai ficar aí seguindo o pontinho que dá aqui, ó. Vou colocar aqui. Vai ser nesse, aqui foi 0, aqui foi 1 e 0, aqui seria o quê? 2,2. 2,2, tá? Depois, mesma coisa, repetindo. Aí vai ser o quê? 3, que está na posição 3 do x e 3 do y. 3 do y. Não é 3 não, é que aqui é 0, 1, 2. Aqui é 2. 2. Sempre vai ser 2 aqui, ó. Tô voando. Aqui. Então o outro ponto vai ser 4 e 2. Fecha parênteses. Depois 5 e 2. Fecha parênteses. Ok? Então, essa resposta aqui então, aí se você continuar aqui sempre vai dar igual. E aqui você sempre vai perceber que o x sempre vai ser maior que o y. Olha só para você ver, sempre vai ser maior que o y. Claro que, em questão, porque na verdade, quando você representa o conjunto num programa, se você está determinando que o x sempre vai ser maior que o y. Eu até não li direito aqui, porque quando você tem assim, está falando que vai ser representado num programa, e na verdade, aí você tem que arrumar um jeito que vai representar todos esses pontos de uma vez só. E o programa, ele vai reconhecer a coisa, só vai reconhecer a coisa se você colocar de maneira tal que vai arrumar uma maneira do programa reconhecer esse conjunto, tá? Aqui no caso, a letra C, ela não deixa de ser certa até certo ponto, tá? Ela é certa até certo ponto, mas se você for pensar bem, se você colocar a letra C, você estaria considerando todos esses aqui, ó, todos esses valores dentro desse quadrado aqui, ó, tá? Então a letra C, o problema dela é esse. Eu tô olhando aqui, eu olhei, depois eu vi, pensei, não, aqui não dá, tá? Então, o que daria certo aqui, mais certo que o que parece ser mais correto, de acordo com o que eu vi aqui na distribuição dos pontos aqui, o que seria mais correto seria a letra B, tá? Por quê? Porque, sim, o x e o y, ele vai de 0 até 10. E em questão do y e do x, o y, ele sempre, aqui, ó, se você vai olhar aqui, ó, o y sempre vai ser
Então, se você observar aqui, ó, você vai perceber que sempre na distribuição dos pontos, y sempre vai ser, se você for observar aqui, ó, na distribuição dos pontos, y vai ser sempre ou igual, tá vendo? 1 igual a 1, 0 igual a 0, ou menor. Olha aqui, 0, 0, tá vendo? Isso sempre menor. O y aqui, 1, 1, 1, sempre menor. O 3, aqui o 2, 2, 2, 2. Então, na distribuição dos pontos aqui, se você for distribuir cada ponto aqui, você vai perceber que o y sempre vai ser menor ou igual a x. Então, aqui está correto, tá? Aqui está correto. Eu falei que estava errado, mas agora eu estou percebendo que, na verdade, aqui está pedindo para representar toda a figura, todos os pontos da figura. Então, para você considerar todos os pontos da figura, y sempre vai ser menor que x em todos os pontos. Você vai considerar aqui em todos os pontos, y sempre vai ser menor em todos os pontos. E o y, tanto o y quanto o x, vai de 0 até 10. Mas sempre considerando que em cada ponto, y vai ser sempre menor que x. Menor ou igual a x. Então, letra B é a opção correta aqui, tá? Então, eu falei que estava... Até dei uma olhada rápida na explicação, mas a explicação eu falei errado. Aqui, o que está correto é a letra B, tá? Eu ia falando errado de novo. Mas depois eu observei que isso aqui não pode ser. Que a letra C só seria correta se fosse um quadrado aqui, ó, tá? Aí seria a letra C. Porque aí seria todos os valores de x, todos os valores de y. Aí seria a letra C. No caso aqui, no caso a letra B, que representa só a metade aqui. Okay? A figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. A figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. Aqui está a cidade, né? E aí, está falando para você identificar as localizações, algumas localizações aqui. Está falando, as praças Agenor Barbosa, Messias e Independência, São Januário, Eguido, Marliere, se localizam respectivamente nas seguintes posições nesse mapa. Então vamos lá. Agenor Barbosa. Onde está? Agenor Barbosa está aqui, ó. Então a Agenor Barbosa, se você olhar aqui, ela está no A3. Tá? A3. A Agenor Barbosa está aqui. Você olha a Arvinha, tá? Não é o nome não. Você olha, é a Arvinha aqui. A Arvinha que é a localização que localiza a praça. Tá? Então, ela está nesse quadradinho aqui, então vai ser A3. Então, A3, ó. Tá? A3. Então, é letra A ou letra B aqui, nesse caso aqui. Depois, vamos olhar agora a próxima, que é Mercedes. Qual que é a Mercedes aqui? Praça Mercedes. Essa aqui, ó. Então, ela está nesse daqui, ó. Ela está no meio da linha, tá vendo? O problema todo é esse, desse desenho. Tudo é esse. Mas, você tem que olhar onde que a Arvinha está localizada. Então, ela está no C2, tá? Letra B. Então é letra B aqui. Vamos olhar o resto aqui só para confirmar, porque esse negócio confunde a gente, tá? Vamos ver aqui. A outra pracinha que é Independência. Cadê a Independência? Praça Independência. Independência, essa aqui, ó. Então seria E8. E8. Tá? Aqui é 8, tá vendo? A letra B é 8, tá? Depois, Independência, São Januário. A Praça São Januário. Praça São Januário, essa daqui, ó. Então ela está no E6. E6. E o D12, que com certeza D12. Quer ver? Vamos até lá no D12 de uma vez. D12 aqui, ó. Praça Marliere, D12, tá vendo? Aqui, ó. Você tem que olhar a posição dessa arvinha aqui dentro do círculo aqui, é ela que mostra a localidade da arvinha, tá? da praça. É considerada, onde ela está, que é considerada a praça, tá? É a localização dela. Ok? Então, letra B. Paulo fez uma viagem de 300 km em seu carro, gastando 6 horas. Da seguinte forma: primeiro, andou 120 km a velocidade de 60 km por hora. Depois parou por 1h30. Andou mais 80 km a velocidade de 80 km por hora. Parou por meia hora e fez o restante do percurso a velocidade de 100 km por hora. O gráfico que representa o deslocamento do carro de Paulo em função do tempo é... Então vamos lá. Primeiro andou 120 km a velocidade de 60 km, tá? Então andou 120 km a velocidade de 60 km. Então aqui, ó, 120
andou 120 km. Então ele começou do zero e foi até 120, tá? Esse daqui por enquanto está sendo esse aqui, ó. Ou esse. Porque ele começa do zero e anda 120. Aqui ele começa dos 60 km e anda até 120. Então ele não andou 120 aqui, ele andou foi só 10, 20, 30. Né? Cada pedacinho desse custa quanto? 20, né? 20, 40, 60. Então aqui andou, se for considerar aqui só dá 60. Então para considerar que ele andou 120, tem que ser ou letra B ou letra C, tá? 120. Aí, e ele andou, então primeiro ele andou 120 a 60 km por hora, tá? 60 km por hora, deixa eu ver aqui. Então 1 hora, 2 horas. 60 km por hora vai dar 2 horas, isso mesmo. Então esses dois aqui tá certo, por enquanto, essa primeira parte que os dois estão certos, letra B e letra D, tá? Depois parou 1 hora e meia. Ele parou 1 hora e meia, quer dizer, ele ficou 1 hora e meia parado. Cada tracinho desse são quantas horas? São meia hora, tá? Porque tá em hora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então é hora. Então cada espacinho desse custa meia hora. Custa meia hora. Então se ele parou 1 hora e meia, ele tem que parar 3 tacinhos desses. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então, letra D é a resposta correta. Vou conferir o resto, mas com certeza é letra D, porque depois ele parou 1 hora e meia. Então ele andou aqui, ó, 120, ele começou do zero e foi, durante 2 horas, ele andou 120 km, tá? No 120 km ele parou durante 1 hora e meia, que são 3 espacinhos desse aqui, ó, tá? Ele parou, porque quando tá aqui tá constante, quer dizer, ele não andou quilômetro nenhum daqui até aqui, ó, tá? Quilômetro nenhum. Aí daqui pra cá, o que falou mais? Depois, andou mais 80 km, velocidade 80 km por hora, então... Quer dizer, então ele andou daqui para cá. Daqui até aqui eu já sei que é a letra D, tá? Mas daqui até aqui ele andou 80 km por hora, ok? Então ele vai andar o quê? Se ele tem que andar mais 80, então ele tem que andar aqui 20, 40. Cada espacinho desse do lado de cá dá 20, tá? Que eu sei porque aqui é 60, tem que dar 20. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então... 20, 40, 40 mais 40, 80. Então, nesse espacinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, tá dando que ele andou 108, 16, andou 116 km. Porém, ele andou 2 horas, então vai dar 80 km por hora. Tá? 80 km por hora, aqui, ó. Ele andou 2 horas, andou 1 hora só. Então, aqui dá 80 km, deixa eu ver aqui. 80 km por hora. Então ele andou daqui até aqui, ele andou 1 hora. Não está dando para me ler esse trem direito, isso aqui é a hora mesmo, tempo é a hora, tá? Então daqui até aqui, ele andou meia hora, 1 hora. Então, daqui até aqui tem que dar 80. Então, deixa eu ver aqui. 20, 40, 40 mais 40, 80. Ah não, daqui até aqui está dando 80, ó. Esse espacinho daqui até aqui está dando 80 km, então tá certo. Aí daqui até esse espacinho aqui, andou 1 hora, 80 km por hora, tá? Certinho. Vou nem olhar o resto, não. Então esse espacinho aqui deu 80 km por hora certinho, que representa 80 km por hora. Que ele iniciou aqui no 120 e andou, cada espacinho desse são 20, 40, 60, 80. Aí chegou até aqui, aí daqui até aqui, daria, cada espacinho desse dá meia hora e 1 hora. Então daqui até aqui deu meia hora. Deu 1 hora. Esse espacinho daqui até aqui, ó, deu 1 hora e 80 km que ele andou. Então 80 km por hora. Parou por meia hora. Meia hora. É espacinho, meia hora. Parou aqui, ó. Fez o restante do percurso, velocidade de 100 km por hora. Então daqui até aqui dá 100 km por hora. Então ele andou o quê? Tem que andar 5 espacinhos desses para dar 100 km. 1, 2, 3, 4, 5. 2 espacinhos, 1 hora aqui e 5 espacinhos, 100 km. 100 km por 1 hora. Tá? 2 espacinhos. Certinho. Letra D, a resposta correta aqui nesse gráfico aqui. Tá? Letra D. Fiz a leitura todinha do gráfico para você perceber como que vai olhando. Então, 3 funcionários de uma empresa. Deixa eu ver quantas atividades tem aqui. Tem muita atividade. Eu vou fazer mais essa nesse vídeo. Vou fazer outro vídeo depois, senão vai ficar muito grande. Então, vamos lá. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Gláucia e Helena, executam a mesma tarefa. Terminando o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano por meio
de ponto F, G e H a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo por funcionário, conforme ilustra a figura. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo. A forma de se considerar tanto melhor o desempenho quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo, a ordem de classificação de 3 funcionários da que teve o melhor para que teve o pior desempenho é. Então vamos lá. Qual que é a ordem? Primeiro, melhor desempenho. Então você tem que entender que uma dessas retas vai ser coisa boa, outra coisa vai ser coisa ruim, pelo que eu estou percebendo. Que um é tempo gasto, tá? A outra é porcentagem de trabalho exercido. Então, você vai ter que olhar essa questão, tá? Então vamos imaginar aqui. Aqui está igual por igual, ó. Ela gastou um tempo, a porcentagem dela está igual, ó. Ela gastou um tempo para o mesmo tanto de trabalho, tá? Um tempo para o mesmo tanto de trabalho, tá? Aqui gastou quase o mesmo tempo de H, porém fez muito mais trabalho. Porcentagem do trabalho exercido. Então, isso aqui é a porcentagem de trabalho exercido. Então, e fez muito mais trabalho, ó, que tá maior, ó. Então, o tempo foi bem menor em relação ao trabalho que exerceu, tá? Então, F já está ganhando desse daqui, ó. E esse daqui, ó, gastou muito tempo e fez muito pouco trabalho, tá? Muito pouco trabalho. Então, considerando aqui, quem está melhor é F, e esse aqui está em segundo, e esse daqui está em terceiro. O F está em primeiro lugar porque ele fez muito mais trabalho por menos tempo. Essa daqui, ela fez o mesmo tanto de tempo, ela fez tempo de trabalho, tá? Igual por igual. Então, tá razoável nessa questão. E esse daqui, ele gastou muito tempo e fez quase o mesmo tanto de trabalho que essa daqui, ó. Então, para considerar esse gráfico aqui, o primeiro lugar é F, o segundo lugar é H e o terceiro lugar é G, tá? Então, F, H, G. Tem que F, H, G. Então, letra B. Letra B que é a questão, que é a resposta correta aqui, tá? Porque você tem que olhar, deixa eu ver aqui, a ordem de classificação das 3 funcionários de que teve o melhor para que teve o pior desempenho. Então, está falando que é o melhor primeiro e o pior por último. Então, vai ser Fernanda primeiro, depois Helena, depois Glaucia, tá? A Glaucia está pior, porque ela gastou mais tempo para realizar negócio. Ela fez um pouquinho mais de trabalho do que a Helena, porém, gastou muito mais tempo. Muito mais tempo. Tem muito mais tempo. Então, esse gráfico, questão de trabalho é relativo. Não sei que tipo de trabalho. Às vezes o tipo de trabalho de um é difícil, o tipo de trabalho outro é mais fácil. Então, esse gráfico deve ser comparativo de mesmo trabalho. Deve ser que a pessoa estava exercendo quase a mesma função, a mesma coisa, para ter esse gráfico aqui e falar que essa é a realidade, para ter esse julgamento. Porque trabalhos e trabalhos são relativos, mas para você fazer esse tipo de comparação tem que ter uma pessoa exercendo o mesmo trabalho. Então, Fernanda, Helena e Glaucia seria a ordem correta da situação aqui, que é a letra B. Uma empresa farmacêutica fez um estudo de eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de trabalho em uma paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Continuando aqui, vou iniciar de novo aqui, que minha cabeça até pirou já com essas. Vou ver se eu faço mais uma atividade, ver se eu faço pelo menos mais essa para ver se dá 2 vídeos, não muito grande. Uma empresa farmacêutica fez um estudo de eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrado a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Até atingir o máximo eficácia 100%. Ele permaneceu em máximo eficácia durante 2 horas. Após 2 horas,
em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% da eficácia ao completar as 6 horas iniciais do análise. Atingindo 20% da eficácia ao completar as 6 horas iniciais. Atingindo 20% de eficácia. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo o máximo de eficácia após 0,5 horas. E permaneceu em 100% por 3,5 horas. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo o final do tratamento 50%. Bem, vamos ao gráfico mesmo, tá, gente? Isso aqui você tem que ir lendo e olhando os gráficos que pode ser ou não, tá? Então vamos lá. Isso aqui com certeza você vai ter que opinar pelo gráfico que mais poderia te dar uma ideia, né? Então vamos lá. O que mais te dá uma ideia, não, que representa a situação, que te dá a representação gráfica da situação. Não é ideia, não, é a representação gráfica da situação. De um medicamento, 12 horas de tratamento do paciente. O medicamento foi administrado 2 doses, tá? Com um espaçamento de 6 horas entre elas, tá? Assim que foi administrada a primeira dose, então a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Então, foi dada a primeira dose, então, aqui é eficácia, isso aqui para cima vai ser eficácia, e aqui do lado é o tempo decorrido, tá? Então, vamos lá. O medicamento foi 2 doses com espaçamento de 6 horas, tá? Entre elas, assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Então, isso aqui tempo é em hora. Então, resumindo, cresceu, crescente, tá? Começou do 0 e foi crescendo durante 1 hora, ó, aqui, ó. Então, já eliminando aqui alguma coisa que possa ter aqui, que não pode ser, tá? Então vamos lá. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Por que eu sei que pode ser essa? Primeiro eu estou analisando eliminando o resto que não pode ser. Essa aqui não pode ser. Por que não pode ser? Porque iniciou o gráfico aqui em cima. Como? Não inicia aqui em cima, não. Se não iniciou, a hora não iniciou lá de 1 hora, não falou assim. Falou durante 1 hora, não falou após 1 hora, que é para considerar, né? Falou que iniciou de 1 hora, então você tem que considerar o gráfico a partir de 1 hora, de 0 hora aí, depois aqui já está dando 1 hora, já está em 100%. Então essa letra aqui já está eliminada, não pode ser ela, tá? Então qualquer outras dessas aqui pode ser, porque primeiro o gráfico cresce, vai do 0 até 100% durante 1 hora, tá? Então, primeiro gráfico, essa letra aqui não pode ser, que é a letra B. A letra B já está descartada. Os outros todos podem ser. Então, durante 1 hora. Então, o remédio cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir o máximo 100%, tá? E permanece em máximo eficácia durante 2 horas. Então, esse espaço, se permanece, para é constante, tá? Então, tem que dar uma retinha reta assim por cima, assim, ó, plana, tem que ficar planado. Se permanece, se falou que tem que parar. Então aqui, ó, cada espaço desse é 1 hora. Se aqui, ó, aqui deu 1 hora, então letra A está eliminada, não pode ser, tá? Pode ser a letra B e pode ser a letra D. Essa letra aqui também pode ser essa letra aqui, ó. Por quê? Letra A não pode ser, letra B nós já eliminamos. Pode ser a letra C, porque aqui fala que ela permanece durante 1 hora parada aqui, ó. Tá, aqui vai. Aí permanece 1 hora parada, 2 horas parada, tá? Após 2 horas, então, até atingir o máximo, aí permanece em máxima eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente. Diminuir linearmente não pode ter espaço. Se está diminuindo linearmente, quer dizer que iniciou desse gráfico, iniciou e foi diminuindo linearmente, tá? Então, já está eliminado essa e essa. Por quê? Porque tem que ser linearmente, diminuir linearmente, ó. Não pode diminuir de uma vez. Não pode. Não falou que o gráfico depois de 2 horas, o paciente passou de 100, passou para 20 de uma vez. Diminuiu linearmente
Aí deve falar durante quanto tempo que ficou esse linearmente. Após 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir o gráfico atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas iniciais, tá? Então se completou 6 horas iniciais, aqui a gente tem que imaginar, ó, aqui deu 1 hora, depois deu 2 horas de espaço, depois diminui linearmente, completando 6 horas. Então esse lineamento de decaimento aqui tem que dar 2 horas. Aqui está dando 1, 2, 3. 3 horas, está errado. Eliminei esse, eliminei esse, eliminei esse. E estou eliminando esse também, tá? Esse não pode ser. Por que que não pode ser? Porque ele atinge 20%. Aqui tem que dar 6 horas. Não, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, esse aqui pode ser sim, tá? Esse aqui pode ser. Por quê? Ó? Ele diminui depois de 2 horas. Aí cresce durante 1 hora. Depois, durante 2 horas, fica parado. Depois ele diminui linearmente, atingindo 6 horas do prazo total. Quer dizer, do 0 até aqui tem que dar 6 horas. É aqui, ó. Deu certinho, esse aqui mesmo. Agora esse aqui, deixa eu ver se aqui também pode ser. Mas esse aqui, tem esse aqui passando para baixo aqui. Vamos ver se fala alguma coisa desse tipo que dá para entender que passa para baixo aqui. Porque você vai perceber que esse gráfico é praticamente igual a esse, só passa um pouquinho para baixo aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que dá essa ideia, tá? Só que, vamos ver aqui, mas eu tenho quase certeza que é a letra C, tá? Com certeza. Por que que é a letra C? Porque se esse gráfico passar para cá, ele deixa de ser função. E função, e se deixa de ser função, quer dizer que tem erro, porque não pode dar um tempo para 2 resultados. Tá? Não existe essa possibilidade. Um tempo para cada um, para um tempo para 2 resultados, não pode. Pode ser 2 tempos para um resultado só. 2 tempos para um resultado só, mas um tempo para 2 resultados não pode ser, tá? Vamos ver aqui. Então, aí após 6 horas, aí durante 6 horas, deve ficar se eu completar as 6 horas iniciais da análise, tá? Então, vamos lá. Nesse momento, foi administrado segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo, quer dizer, neste momento foi administrada a segunda dose e passou a aumentar. Falou que diminuiu um pouquinho? Não diminuiu. Falou que passou a aumentar. Então, letra C realmente, letra C. Então, passou a aumentar. Aqui eu acho que pode até olhar o resto, mas aqui eu já concluí que é letra C. O resto tudo foi eliminado, tá? Passou a aumentar, aí passou a aumentar linearmente, atingindo o máximo eficaz em meia hora aqui, ó. Meia hora, porque cada espaço é meia hora, não está no meio certinho, ó. Aumentou, depois meia hora, e permaneceu em 100% durante 3 horas e meia. 3 horas e meia. Então, 1, 2, 3 e meia. E aqui está no meio, então 3 e meio. E depois, no restante da análise, a eficácia cresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50%. Então, aqui, ó, 50%, aqui, 50%, no rumo 50%. Letra C, tá? A única diferença desse daqui para esse daqui é essa linha para baixo aqui que não existe, tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui ele deu esse erro aqui só para falar assim, né? Só para confundir a cabeça do aluno, ficar entre essa daqui e essa aqui. Mas com certeza é essa aqui, porque tem uma regra, quando você estuda função, tem uma regra que existe que não pode ter dois valores. Pode ter 2 valores de y para x, mas não de x para y. E aqui está dando 2 valores de x para y, tá? Está dando 2 valores de x para y. Deixa eu ver se está dando aqui. Eu não tô tendo certeza se está dando, não. Eu não tenho certeza se está dando, mas de qualquer maneira aqui o gráfico correto seria esse aqui, porque fala que depois daqui aumenta, tá? Não tenho certeza não, que tem que olhar, que o gráfico aqui está meio confuso para a gente olhar. Falei o contrário aqui, tá, gente? Não é isso não. Não pode ter 2 valores. Pode ter 2 valores de y. Pode ter 2 valores de x. Um valor só vários valores de x e um valor de y. Por exemplo, aqui, ó, que é constante. Tá vendo aqui, ó? Então, se você colocar aqui é 2 e 100. 3 e 100. Então, um valor só de y para vários valores de x. Pode ter.
Mas o contrário não pode ter. E aqui dá, ó, se você contar aqui para cá um pouquinho do x, do 6, 6,1, se você colocar aqui, vai dar mais de um valor, que vai esbarrar nessa parte aqui de baixo e nessa parte de cima. Então vai dar um valor de x para dois valores de y, o que não pode acontecer dentro para ser considerado uma função matemática, tá? Uma função matemática. Isso não quer dizer que não vai ter gráfico assim. Gráfico pode ser, mas geralmente quando você está estudando função, isso aqui deixa de ser função, tá? Mas isso até porque na verdade não existe função em que um valor vai gerar mais de um valor. Um valor de x pode gerar mais de um valor de y. Gráfico linear não existe, tá? Não gera. Então não existem situações reais que vai gerar esse valor. Então nessa situação de estudo, jamais um gráfico já ia gerar esse tipo de coisa aqui, ó. Entendeu? Que essa pontinha aqui faz com que essa função ela seja errada. Esse tipo de situação ele gera um gráfico de função, mas um gráfico de função, não um gráfico que não é função, entendeu? Então, todo tipo de situação científica ele gera um tipo de gráfico de função, tá? Ele por lógica se considera que se não vai, eu acho que a matemática limita a realidade, tá? A matemática limita a realidade. Então, na verdade, o que se estuda? Estuda quais são as possibilidades. Foi feitos vários estudos em relação a isso e constatou que se nunca vai acontecer de o valor do x, que é o valor da hora aqui de tempo, ele vai ter, esse valor aqui, vai ter dois valores, vai ter um valor desse daqui para dois valores aqui, tá? Para dois valores aqui. O contrário vai acontecer, que é ter dois valores, três valores aqui, que pode ter um valor só aqui, igual aqui, ó, 1, 100, 2, 100, 3, 100. No entanto, aqui se você colocar 6,1 vai dar, aqui mais ou menos no meio aqui vai dar 6,1 vai dar mais ou menos 10. Depois você colocar 6,1 aqui, subir mais um pouquinho, vai dar do lado de cá atravessar aqui, vai dar nessa retinha aqui, vai esbarrar nessa reta, e vai dar outro valor aqui, 20, alguma coisinha. Então é isso que é a questão, tá? Eu estou falando isso aqui, mas é só uma questão a mais, tá? Só de você saber que daqui que subiu aqui, aí você já sabe que esse pedacinho aqui está errado, tá? Essa questão é a mais, é só para questão de vestibular, que às vezes pergunta lá, função, pode dar dois valores, pergunta alguma coisa desse tipo, em relação a um valor, se tem no gráfico, sempre pode, num gráfico, há a possibilidade de dar dois valores, dar um valor só para vários valores de x pode ter um valor só de y, mas vários valores de y não pode ter um valor só de x, tá? Não pode acontecer isso.